Salmos 128, de 3 a 4. Tua esposa será como videira frutífera dentro da tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ao meditarmos sobre as palavras de Salmos 128, de 3 a 4, somos convidados a contemplar um quadro sublime pintado pela mão divina. É um retrato de paz, abundância e amor, onde o lar se torna um jardim regado pela graça de Deus. O salmista nos apresenta a imagem de uma esposa comparada a uma videira frutífera, filhos comparados a brotos de oliveira, e tudo isso envolto na promessa de que tal bênção é reservada ao homem que teme ao Senhor. Não é apenas uma descrição poética, é uma declaração profética sobre o destino daqueles que colocam Deus como centro de sua vida e de sua casa. Quando a palavra fala da esposa como uma videira frutífera, está nos revelando mais do que fertilidade física ou prosperidade material. A videira, no contexto bíblico, é símbolo de alegria, de vida e de provisão. O vinho, extraído do fruto da videira, era sinal de festa e celebração. Assim, a presença de uma esposa que ama a Deus é como uma fonte constante de alegria, de nutrição espiritual e de aconchego no lar. Ela não apenas sustenta a família com suas ações, mas também com seu caráter, com seu espírito submisso ao Senhor, com sua fé que fortalece todos ao redor. A videira frutífera é firme, mas também delicada. Exige cuidado, mas também oferece sombra e frescor. Assim é a esposa que caminha nos caminhos de Deus. E o salmista prossegue: teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. O olival, na cultura hebraica, representava durabilidade e bênção. Uma oliveira pode viver centenas de anos, resistindo a climas adversos, firmando suas raízes na terra e dando fruto mesmo em condições difíceis. Quando a palavra compara os filhos a brotos de oliveira, está dizendo que eles carregam em si o potencial de crescimento, de estabilidade e de perpetuação da aliança de Deus através das gerações. Os brotos de oliveira não nascem já fortes e robustos. Eles precisam de cuidado, de orientação, de poda e de paciência. Assim são nossos filhos, herança preciosa do Senhor, que devem ser ensinados no caminho em que devem andar, para que quando forem adultos não se desviem dele. Mas percebam, meus irmãos, que o salmista coloca esses filhos ao redor da mesa. A mesa no lar é lugar de comunhão, de partilha, de unidade. É ali que as conversas se desenrolam, que o pão é partilhado, que a família se fortalece em amor e companheirismo. Na mesa não há divisões, todos se sentam juntos, todos participam, todos têm seu lugar. E quando o Senhor é o centro dessa mesa, cada refeição se torna um culto, cada conversa se torna uma oportunidade de edificação, cada risada se torna um louvor ao Deus que sustenta. O versículo seguinte declara: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui está a chave para que o quadro anterior se torne realidade: o temor do Senhor. E não falo de um medo paralisante, mas de uma reverência profunda, de um reconhecimento constante da soberania divina, de uma disposição de obedecer à sua palavra, mesmo quando o mundo diz o contrário. O homem que teme ao Senhor conduz seu lar com justiça, disciplina e amor. Ele é um sacerdote em sua casa, intercedendo por sua esposa e filhos, instruindo-os nos caminhos de Deus e sendo exemplo vivo do que significa andar em retidão. Amados, percebam que essa promessa não é limitada ao tempo de Davi, nem restrita à cultura de Israel. Ela é viva e eficaz para todos aqueles que, em qualquer época e em qualquer nação, escolhem fazer do Senhor o fundamento de sua casa. Nos dias de hoje, em que a família é tantas vezes atacada por ideologias contrárias à palavra, esse salmo se levanta como um estandarte, lembrando-nos
que Deus ainda deseja lares frutíferos, cheios de alegria e unidos em amor. A verdadeira prosperidade não está em riquezas acumuladas, mas em ver a esposa florescendo em graça, os filhos crescendo em sabedoria e todos se reunindo ao redor da mesa para celebrar a bondade de Deus. Se quisermos viver essa promessa, precisamos cuidar das nossas famílias como o agricultor cuida da sua vinha e do seu olival. Precisamos regar com oração, proteger com vigilância, adubar com a palavra de Deus e podar com correção e amor. Precisamos cultivar relacionamentos dentro de casa que sejam mais profundos do que qualquer amizade lá fora, mais firmes do que qualquer aliança humana, mais preciosos do que qualquer conquista material, pois a família é o primeiro ministério que Deus nos confiou e será diante dele que prestaremos contas de como cuidamos dessa herança. Que possamos, então, buscar o Senhor com todo o nosso coração, para que nossas casas se tornem altares vivos, onde a presença de Deus é sentida, onde o amor é praticado e onde cada membro sabe que é amado e valorizado. Pois assim como está escrito, assim será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, anteriormente contemplamos a beleza do Salmo que declara: tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vimos que este é um retrato divino de um lar em harmonia, onde o temor ao Senhor é a raiz que sustenta cada relacionamento e cada bênção. Hoje, vamos aprofundar o significado espiritual dessa promessa, porque não estamos falando apenas de uma descrição poética, mas de um princípio eterno que Deus estabeleceu para aqueles que o honram. Primeiro, precisamos entender que a figura da videira frutífera, usada para representar a esposa, não é acidental. A videira nas Escrituras simboliza fertilidade, alegria e prosperidade. Quando o salmista diz que a esposa é como uma videira frutífera no interior da casa, ele está descrevendo uma mulher que não apenas gera vida biologicamente, mas também nutre o lar com amor, paz e sabedoria. Ela é fonte de ânimo e encorajamento, sustentando os que estão ao seu redor com palavras doces e atitudes firmes. Não é à toa que em Provérbios 31 lemos sobre a mulher virtuosa, cujo valor excede o de rubis e cujas mãos trabalham para o bem de sua casa. Uma esposa que teme ao Senhor se torna o coração pulsante da família, mantendo acesa a chama da fé e cultivando um ambiente onde todos podem florescer. Da mesma forma, a imagem dos filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa é profundamente simbólica. A oliveira é uma árvore resistente, que sobrevive ao tempo e às tempestades e cujos frutos são fonte de óleo, um símbolo de unção e de alegria nas Escrituras. Rebentos de oliveira representam continuidade, futuro e herança. Quando o salmista diz que eles estão ao redor da mesa, ele evoca a imagem de comunhão, de unidade e de segurança. É ao redor da mesa que a família compartilha não apenas o alimento físico, mas também a nutrição espiritual e emocional. É ali que se fortalecem os vínculos, que se transmitem valores e que se perpetua a fé de geração em geração. Queridos irmãos, notem que essa bênção não é fruto do acaso, mas consequência direta de uma vida que teme ao Senhor. O temor do Senhor não é medo paralisante, mas reverência profunda, reconhecimento de sua soberania e desejo de obedecer à sua palavra. Um homem que teme ao Senhor lidera sua casa com justiça, ama sua esposa como Cristo amou a igreja e instrui seus filhos no caminho da verdade. É esse homem que o salmista descreve como abençoado e é a sua postura diante de Deus que abre as comportas do céu sobre o lar. Mas precisamos ser sinceros. Muitas casas hoje não vivem essa realidade. Há lares cheios de riquezas materiais, mas vazios de paz. Há famílias com mesas fartas, mas caroços famintos. E isso acontece porque se perdeu a centralidade do temor do Senhor.
Sem ele, a videira murcha, os rebentes se quebram e a mesa perde o seu sentido. Mas a boa notícia é que essa promessa ainda está ao alcance de todos. Deus é capaz de restaurar lares, reacender o amor e reerguer famílias, desde que haja arrependimento e retorno ao caminho da obediência. Portanto, irmãos e irmãs, se você deseja ver essa bênção em sua casa, comece hoje a edificar seu lar sobre a rocha firme que é Cristo. Cultive a presença de Deus em cada cômodo. Faça da oração um hábito diário. Medite na palavra e viva de acordo com ela. Maridos, honrem suas esposas e amem-nas com o amor sacrificial que Cristo demonstrou. Esposas, sejam fonte de vida e alegria no lar. Pais, ensinem seus filhos a temerem ao Senhor, não apenas com palavras, mas com o exemplo. Lembrem-se, a videira frutífera não cresce por acaso. Ela precisa ser cuidada, regada e protegida. Os rebentos de oliveira não se fortalecem sozinhos. Precisam de raiz profunda e do cuidado constante. Da mesma forma, um lar abençoado é fruto de dedicação, de fé e de compromisso com o Senhor. E quando vivemos assim, a promessa do Salmo se cumpre. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém.